Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Olá, programa Comunidade com este amigo de vocês, jornalista Saul Spinelli, na TV Coprel, 43 municípios de toda a nossa região, transmitindo a TV Passo Fundo e toda a programação. Também a gente tem, pessoal, olha aqui, ó. Pega o telefone e baixa aqui o aplicativo. Você vai assistir ao vivo toda a programação da TV Passo Fundo. Canais 26 e 526 da NET e ainda no Instagram e no Facebook. Sempre com oferecimento da rede de farmácias São João. 1.200 farmácias, né? Nós estamos tentando descobrir onde é que há a de número 1.200, né, gente? 1.200 farmácias, uma das maiores redes de farmácias do Brasil. E também Hospital de Clínicas, 111 anos de Hospital de Clínicas, agora fez um investimento gigantesco na oncologia adulta, já sendo referência no estado do Rio Grande do Sul para tratamento de câncer. E ainda, Câmara de Vereadores de Passo Fundo, os nossos vereadores aí com atuação firme aí, a Câmara aprovando legislações, fazendo debates, questão climática, a questão do desenvolvimento da cidade, o plano diretor, coisas importantes que mudam a vida da cidade. Também Câmara de Dirigentes Lojistas, o CDL. CDL, como eu sempre falo, né? Hoje ainda quero falar sobre as vagas de emprego no portal do CDL. Que você, como empresário, pode colocar as vagas de emprego e como trabalhador pode procurar vagas de empregos ali. Hospital São Vicente de Paulo, uma referência. O hospital, só para você ter uma ideia, o Hospital São Vicente de Paulo é o único hospital no Rio Grande do Sul que tem um banco de tecidos. Não tem outro em Bagé, em Bom Jesus, em Porto Alegre, em Caxias, Santa Maria. É em Passo Fundo, banco de tecidos, o único, né? BH, que está aí fazendo um investimento de milhões de reais para gerar mais empregos e mais renda. Também Nova Coleurb, né? Nova Coleurb, meu amigo Fernando, com aplicativo para você saber onde é que está o ônibus, com o cartão para você não ficar mais carregando passaginha, e ainda UPF, Universidade de Passo Fundo, que eu ainda nessa edição quero trazer boas novidades da nossa UPF. E ainda não podemos esquecer também do Grupo Vargas, Usamed, Usapet, uma empresa aí fazendo e acontecendo, principalmente na área de saúde. Eu estou recebendo aqui o nosso amigo da TV Passo Fundo, do nosso programa Comunidade, Matheus Vesp, que foi vereador, foi deputado estadual e hoje é o secretário especial do governador Eduardo Leite, está lá em Porto Alegre, articulando aí em todo o estado, mas principalmente em Passo Fundo e região. Matheus Vesp, olá, uma satisfação de receber aqui. Saúl, uma grata satisfação estar aqui no programa Comunidade, conversando contigo, querido amigo, a todos que acompanham o programa. Eu também agradeço por estarem nos escutando, ouvindo, vendo, para falar sobre coisas boas, os investimentos e ações, fruto do meu trabalho como assessor do governador ou como deputado, para você que nos acompanha em casa. Matheus, eu tenho uma foto na tela aqui, que está o Eduardo Leite e você neste local conhecido pelos passundenses, que é onde acontece o rodeio, né? Ali na Roselândia. E foi feito um investimento muito bom, gigante, na Roselândia. Na Avenida Araucária. Não era Araucária, viu? Eles apelidaram da Araucária, já falei para a prefeitura umas 500 vezes. Lá é Eduardo Leimer, pai do Leimer, que está aí, o velhinho que doou tudo aquilo lá, Sim, viu? que era da família Leimer. Tu que gosta muito de história, tu sabia quem é que abriu aquela avenida lá? Prefeito Coronel Edu Vila das Zambuja. Edu Vila das Zambuja abriu aquela... Não me pergunta, essa informação eu não sabia, importante. Só não me pergunta o nome do patrulheiro, né? Porque realmente quem abriu foi o patrulheiro, não foi o prefeito. Saúl, esse investimento foi muito importante, foram 3 milhões de reais que oportunizou do pórtico da Roselândia, chegando quase ao parque, a requalificação, quem passa hoje ali vê bonito, iluminado, organizado, são 3 milhões do estado. Eu muitas vezes fui ao Parque de Rodeios como criança, cruzei ali as botas, como a gente chama, poder registrar com o governador Eduardo, que encaminhou o recurso que eu pedi nos editais que foram abertos,
município se cadastrou no edital, me orgulha muito, fico muito feliz dessa Então foto. tá bom, eu faço momento. questão de marcar a foto aí para que as pessoas saibam, né? Outra questão importante foi a questão da pandemia. E a pandemia gerou várias demandas, entre elas sacolas econômicas, As enchentes? Na pandemia por falta de trabalho e logo depois as enchentes, né? Então o Estado viveu 2 momentos assim, Dificílimos. né, difíceis. A enchente foi 2 enchentes, né? E a gente viu que tanto numa quanto na outra tu estava envolvido, ora como assessor, ora como secretário de Justiça e também na Defesa Civil, né? Eu gostaria que tu falasse desses 2 momentos aí. O Estado viveu momentos muito difíceis, não é, Saúl? Como você disse, momento pandêmico, faltavam leitos, faltavam estruturas para poder atender as pessoas, articulei muito à época com hospitais, arrumando respiradores, leitos de UTI, e agora nas enchentes não foi diferente, Passo Fundo se tornou o maior centro logístico do Estado, aí uma foto com o nosso comandante do CRB ao Planalto, Coronel Marco, nós encaminhamos comida, alimento para muita gente no momento que as pessoas mais precisavam, e eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar no lugar certo, no momento certo, para ajudar as pessoas. É isso que quem está na vida pública por vocação e missão, que é o que eu busco fazer, sonha em poder realizar, fazer com que sua vida tenha mais sentido para os outros. E nós ajudamos e salvamos a vida de muita gente, inclusive organizando operações de avião para levar mantimentos para muitos lugares que estavam ilhados nos primeiros dias da enchente. Matheus, o Hospital Municipal, né? Outro que eu vou te falar, né? Carolino Moreira Bilhar, viu, Fernando? Primeiro enfermeiro do Hospital Municipal. Seu Carolino foi morar em Florianópolis agora, né? Ele fez a primeira cirurgia com o Dr. Lago. Então, ele trabalhou com o César Santos, com o Luiz Fragomeni, com o Paulo Fragomeni. Por que eu estou te falando isso? Porque passados muitas décadas, né? Quando o seu Carolino entrou lá para trabalhar, você não era nem nascido. E você foi um dos grandes responsáveis por destinar, por articular uma liberação de superior a 9 milhões, aí, a 10 milhões para o Hospital Municipal, que está aqui, ó. Houve investimento, você estava conversando com o diretor Roger aí, né, que é um gigante, né? E eu quero até aumentar essa foto aqui para nós ver aqui, ó. Não aumenta aqui. Tanto que eu estava meio gordinho, esse é o melhor olhar de longe, hein? Tá? E houve investimento, né? Como é que foi esse trabalho aí? O governo do Estado do Rio Grande do Sul investiu, a meu pedido, em muitas áreas em Passo Fundo. Não quero aqui parecer soberba, mas é importante dizer os números para que a população esteja informada o quão importante é ter um representante em Porto Alegre, a diferença que faz ter um passo-fundense como deputado ou hoje como assessor do governador, trazendo recursos para a cidade. Os recursos não caem do céu, chegam aqui porque alguém está articulando. Eu pedi ao governador Eduardo que aportasse recursos no hospital. Foram 9 milhões de reais que ajudaram aí o Hospital Dia da Criança, Nova Emergência, novas estruturas. E não foi só no municipal, só você sabe. Tá, mas aí tem hospitais. O seguinte, ó, aí tem o Clínicas aqui, onde nós estamos com o governador, inclusive lá, né, com outras lideranças, que também recebeu investimentos para várias áreas, né? Exato, aí nós temos o setor responsável pela hemodinâmica e pelas questões ligadas também à nefrologia. Foram 47 milhões de reais, Saúl, nesses 6 anos de Eduardo Leite e Matheus atuando junto ao governo do Estado, ele como governador, eu como deputado ou assessor dele, ou secretário de Estado. Foram 47 milhões de reais nos 4 hospitais de Passo Fundo, Hospital São Vicente de Paulo, Hospital de Clínicas, Hospital Municipal e Hospital de Olhos. 47 milhões. Eu digo isso porque são os maiores investimentos nos hospitais de Passo Fundo na história da cidade, que completa na semana que vem 168 anos. E aqui um momento assim emocionante, né, Matheus? O pessoal lá do hospital... Queria todos os colaboradores, a quem quero agradecer, nossos profissionais da saúde, a Fernanda Marini, em nome dela, agradecer todos os profissionais do Clínicas, que tem sido uma instituição exemplar na parceria com o governo do Estado. 111 anos, né? Exatamente. Um abraço também ao Lucinei Borer, que é nosso querido parceiro aí, que articulam, nos demandam, entendem a importância de ter um deputado estadual e um representante em Porto Alegre, um embaixador de Passo Fundo, que é o que eu tenho buscado ser nos últimos anos, e eu vou continuar sendo, se a população me permitir, obviamente, continuar fazendo esse trabalho, que é isso que a gente está na vida pública, né, Saúl? Agora, claro, né, Matheus, que a gente fala no Hospital de Clínicas, no São Vicente, no de Olhos e no Municipal, mas houve agora esses dias uma articulação para Carazinho, né? Sim, nós encaminhamos também no Hospital de Carazinho 5 milhões de reais para nova infraestrutura. Eu fui com o governador em exercício, Gabriel Souza, visitar as estruturas dos hospitais. E lá em Carazinho nós havíamos recebido essa demanda em 2021 do diretor, do Josélio Cunha,
Fui lá com então meu assessor e chefe de gabinete, João Pedro Albuquerque de Azevedo, hoje atual prefeito de Carazinho, e como é bacana, né? Sei lá, num momento, pegar a demanda e depois voltar, depois de ter botado ela embaixo do braço, articular e voltar para fazer a inauguração e apresentar os resultados como fomos como o vice-governador Gabriel Souza. Aeroporto. O aeroporto, bem, essa demanda me parece ser a mais importante do desenvolvimento econômico de Passo Fundo, do passado recente e do futuro. Porque afinal, quando nós éramos vereadores juntos, em 2017, essa demanda estava top. Número 1 das demandas de Passo Fundo, aeroporto, 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 aeroporto. Quando eu virei deputado, nós não tínhamos uma estrutura aeroportuária adequada. Talvez a maioria lembra que estavam nos jornais todos os dias as reclamações da estrutura antiga do aeroporto. Não tinha nem projeto para reformar o aeroporto. Eu, como deputado, busquei articular, fizemos um novo projeto, eu garanti os recursos federais articulando com a ANAC, com Brasília, como líder do governo, e como relator do orçamento botei 7 milhões de reais para complementar o recurso para o aeroporto que foi inaugurado em 2022, graças a esse trabalho. E digo aqui, Saul, porque quando a gente fez a inauguração, infelizmente, às vezes acontece, política nos traz momentos alegres e de sabores. Muitas pessoas foram lá e ao invés de palmas, o que nós vimos ao governador Ranolfo, que estava em exercício, a mim, foram até às vezes algumas vaias ou críticas. A população às vezes não entende, né, como é importante ter um parlamentar. Essas coisas aconteceram porque eu estava em Porto Alegre fazendo essa articulação e ainda estou lá em Porto Alegre trabalhando agora, porque vai acontecer em setembro de 2025, que é o leilão de concessão do aeroporto para a iniciativa privada, para possibilitar que pelos próximos 30 anos nós não tenhamos mais dores de cabeça sobre aeroporto. Porque uma empresa privada, pegando a gestão do aeroporto, vai conseguir articular mais voos e vai ter voo de sobra para Passo Fundo, algo que o governador Eduardo, com o Erasmo da BH, que é um grande empresário aí, sempre estão preocupados. Precisamos ter, se a cidade quer crescer e ser um gigante do norte, como falamos, ter um aeroporto digno dessa cidade. Sabe, nós temos aí a foto com o Erasmo Batistella e você e o governador, e ali o Hernani Polo também, que é um... secretário de Desenvolvimento Econômico. A respeito da planta da BH e do apoio a esta empresa, que é uma das principais empresas do país, né? Exato, nós trabalhamos muito como governo do estado no programa Proetanol, eu ainda era deputado, articulamos isso também para dar incentivos fiscais ao setor de biocombustíveis. Eu fico muito feliz como Passo Fundense de ver a grandeza da BH, o Erasmo, que é um querido, um grande parceiro, ajuda muito a comunidade, a região, e isso obviamente nos enche de orgulho, porque são empresários do quilate dele que vão nos oportunizar cada vez mais, fazer com que Passo Fundo seja não o segundo PIB do estado, como é hoje a nossa região, mas o primeiro PIB do estado do Rio Grande do Sul. Esteve visitando a região aí com o Gabriel Souza. Estivemos fazendo roteiros em Carazinho, Sarandi, com o vice-governador Gabriel, que em Sarandi também recebeu investimentos do governo do estado. Na verdade, não tem município no estado do Rio Grande do Sul que não recebeu dinheiro do governador do Leite, a não ser o município que não pediu. Pode ter um ou dois que não tenham pedido por dificuldades técnicas ou por falta de fé do prefeito, mas todos os municípios que pediram recursos receberam, e não foram poucos recursos. A gente calcula mais ou menos que nos últimos 6 anos o meu trabalho aqui na região tenha arredondado mais ou menos em 283 milhões de reais que aqui chegaram graças à articulação. É isso que importa, traduzindo em números, termos um representante, 283 milhões a mais, ou caso eu não lá estivesse, algo que a população me oportunizou chegar lá, nós não teríamos esse dinheiro. Fez a diferença, certamente. Questão dos trevos, tanto da Santa Marta quanto da Caravela. Saul, você que abriu o protocolo, botou lá o teu CPF no PROA, no estado, para pedir essa obra, porque mora pertinho ali do trevo da Caravela, lhe pergunto, é importante essa obra? Sem sombra de dúvida. É a obra mais indispensável, né? Indispensável. Muita gente articulou ao longo dos anos, e eu, como deputado estadual, assinei o contrato como testemunha, sou muito grato a Deus por isso e à comunidade. Em dezembro de 2022, como deputado estadual, nós assinamos o contrato de projeção de engenharia dessa obra, que agora está pronto, foi entregue nos últimos dias, estivemos lá em Porto Alegre participando desse ato de entrega, e nós esperamos agora, no segundo semestre, que essa obra vá para licitação, para que a gente possa finalmente ter a possibilidade de dizer, vai sair a obra do trevo da Caravela da Santa Marta, que não é um trevo, é uma obra faraônica gigantesca, que sai do trevo da Caravela, vem vindo pelo Gaúcho, ali pela Arena BH, chega ao trevo da Caravela, vai até a Xangri-Lá, uma grande infraestrutura, com trincheiras, com elevadas, vai ser uma coisa de outro mundo, uma obra que vai ficar para a história, é a maior obra de engenharia do governo Eduardo, número 2.
São mais de 150 milhões de reais e essa é a importância de estarmos lá representando a população. Matheus, a gente está encerrando o programa, mas eu queria só fazer três ponderações. A oncologia infantil, né? Posto 8, equipamentos, questão do presídio e a questão principalmente ali do lazer, tanto do Fredolino Chimango quanto do Parque Linear, e obras como a de Bom Recreio e as terceiras faixas ali na Ernestina, né? Sim, todas essas obras que você citou são obras que têm recursos do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Já que falamos em lazer, tanto o Parque Linear da Avenida Brasil como a obra também da Roselândia são obras que vêm do governo do Estado a partir de investimentos na área do turismo. Eu estive lá em 2021 com o prefeito Pedro, esses dois projetos foram apresentados, Roselândia e Parque Linear. E nós tínhamos a expectativa que um dos dois fosse aceito pelo governador. E o governador, graças à relação comigo, algo que não aconteceu para outro município, foi só Passo Fundo, nós vamos fazer as duas obras. E saíram as duas. Saiu também a pavimentação do Bom Recreio, com recursos do Estado. Um abraço aqui ao amigo Zé Lebrinha, que essa semana mandou um abraço agradecendo esse asfalto, que não come mais poeira, né? Obra que foi executada pelo município. E também, você disse, o Campo Fredolino Chimango, Campo do Quartel, recebeu 1.600.000, uma obra linda, maravilhosa, como é o Parque Linear. Eu que como passofunense, muitos domingos passei ou ali no Fagundes dos Reis, onde morava minha avó, a Dona Liberaci, que você conheceu, tomando chimarrão, ver essa obra hoje muito mais bonita, me enche de orgulho, e também os recursos que foram para outras áreas, como a cadeia pública que está sendo construída, indo a Carazinho, né, mas no território de Passo Fundo, com 800 vagas para dar mais segurança para a população e oportunizar, obviamente, que nós tenhamos capacidade de fiscalizar os detentos, para que eles não fiquem, obviamente, cometendo crimes dentro das cadeias superlotadas, como é o normal no Brasil. Então, tudo isso está acontecendo graças ao nosso trabalho e eu sou grato a ti, como amigo, que oportuniza, obviamente, comunicar isso para a população, porque nós que estamos no serviço público precisamos informar a população que escolhe os seus representantes e só vai escolher representantes bons se tiver informação do que eles estão fazendo. É importante, né? Todos esses recursos, 280 milhões que saem do cofre público, do bolso do trabalhador e do empresário, saber que está chegando aqui e está se transformando em obras. Né? E, Saul, uma última observação. A população pode pensar, mas esse recurso é do contribuinte. Então não é dinheiro que o Matheus trouxe ou que o Matheus fez, porque é o dinheiro do povo. Sim, o dinheiro é do povo e é do contribuinte. Mas se não tem alguém para pegar esse recurso e direcionar para cá, tenha certeza, esse recurso poderia estar atendendo hospitais, obras, parques em outros lugares do Rio Grande do Sul, não em Passo Fundo. Esse recurso chega aqui porque tem alguém que diz, opa, antes de mandar para a região sul, para Pelotas, ou para Caxias, ou para Uruguaiana, é para Passo Fundo. E precisa ter um articulador para fazer isso. E eu fico feliz de ter sido esse articulador e de continuar sendo como assessor do governador, quem está lá defendendo e falando por Passo Fundo nesse momento da história. Tá bom. Muito obrigado, Matheus. Parabéns pelo trabalho. Sucesso aí. Obrigado, tá Saúl. Um abraço a todos vocês. Nós vamos em intervalo, voltamos já com mais informações. Quero falar ainda sobre projetos sociais aí de instituições importantes em Passo Fundo, em região. Eu vou e volto. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. O sucesso de uma empresa pode ser medido por números, mas a real importância de uma instituição são as pessoas. Nesses 20 anos, muitas pessoas foram impactadas. Este impacto positivo não se mede, se sente. A B8 transforma o mundo, motivando outras empresas a seguir esse exemplo. O melhor da nossa companhia é a nossa essência. B8, 20 anos. Reinventar o futuro agora.
Nas farmácias São João, você encontra tudo para o seu bem-estar. Tem medicamentos com preços especiais, além das melhores marcas de perfumaria e dermocosméticos. Com mais de 1.000 lojas espalhadas pelo sul do Brasil, na São João, você e sua família sempre compram bem. Rede de Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Chegou um novo aplicativo da Coliurb, Voo de Ônibus Passo Fundo, e você pode ser um dos primeiros a baixar. Com ele você pode consultar os horários dos ônibus e acompanhar em tempo real a posição dos veículos. Essa nova versão do aplicativo traz ainda o planejador de rotas. Além disso, o aplicativo possui a função de notificação para embarque e desembarque. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Chega uma hora em que cansamos de assistir e queremos sentir na pele as descobertas. Ninguém quer desperdiçar o tempo da graduação vivendo um ensino irreal. Na UPF, nós encontramos conhecimento dinâmico, projetos inovadores e professores que são referências mundo afora. Cada momento exige uma estratégia e o vestibular é hora de acertar. A escolha é óbvia. Não faça um curso qualquer, faça UPF. Para realizar suas consultas médicas e exames de saúde, adquira o cartão Usamed Card. Com ele, você terá acesso aos melhores médicos e especialistas em Passo Fundo e região, por valores a partir de R$ 189,00 por ano, sem carência e sem mensalidade. Receba nossa equipe ou ligue para 54-3632-9060 e faça já o seu Usamed Card, com toda a segurança e facilidade de uma empresa séria e comprometida com a sua saúde. Usamed Card. Saúde para quem usa. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Olá, estamos de volta com o programa Comunidade, TV Passo Fundo. Este amigo de vocês, jornalista Saul Spinelli, sempre com oferecimento do Hospital de Clínicas de Passo Fundo, que agora, inclusive, está organizando aí mais de 2.000 metros quadrados para oncologia adulta. Vai ser uma referência para o Rio Grande do Sul. Hospital de Clínicas que tem mais de 100 anos, 112 anos de muito trabalho pela saúde de Passo Fundo e região. Rede de Farmácia São João, a farmácia de 1.200 é em Porto Alegre, 1.200 unidades. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, CDL, Câmara de Dirigentes Logistas, Grupo Vargas, Usamed e Usapet, Hospital São Vicente de Paulo, BH, Nova Coliurb, Universidade de Passo Fundo. E também sempre lembrando a vocês que nós estamos sendo transmitidos pela TV Coprel em mais de 40 municípios da região, pela NET 26 e 526 e ainda pelo Instagram e pelo nosso aplicativo no celular, que é gratuito. Baixou o aplicativo, assiste ao vivo. Eu hoje estou com o meu amigo aqui, Tiago Gomes, né? Amigo de longa data, filho dos meus amigos Tere e também do Getúlio Gomes. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, gente. Olha, Fernando, um assunto assim que está bombando aí, tá? Que é a defesa. Olha só, bota em tela cheia aí, Fernando. Tá?
a defesa pessoal de crianças, tá? Então, olha aí, ó. E o Tiago vai falar sobre isto, né? Como é que as crianças podem se defender, como é que elas têm que estar preparadas para isso. É com ele que nós vamos conversar agora. Tiago, olá, é uma satisfação te receber aqui, coisa boa. Obrigado, Sol, pelo convite, aguardando bastante essa entrevista. Você é um amigo de longas datas, né? A gente trabalhou junto, estudou junto ainda. Isso aí. Então é um privilégio estar fazendo parte aí da câmera, aí, fazendo essa entrevista com você. Tá bom. A TV Passo Fundo fica muito feliz aí de estar contigo e receber você aqui para esse bate-papo. O que é essa questão da defesa pessoal? O porquê isso? Qual é a necessidade? A necessidade hoje é que as crianças no ambiente escolar não é um ambiente seguro e não é um ambiente controlado. Porque lá as crianças enfrentam vários paradigmas, tanto questão do bullying, como questão de brigas, assédios, sequestros. Então a gente prepara as crianças para criar autoconfiança, autoestima, saber lidar com as suas emoções, que hoje às vezes os pais, por questão de trabalhos, eles não conseguem ter uma atenção necessária aos seus filhos, né? Então a gente sempre faz bastante essa questão de confiança para a criança, que ela tenha voz, que ela seja ouvida e que a gente nunca ensina ela a brigar, e sim a se defender. Isso que eu ia te perguntar. A gente está vendo um vídeo ali, Tiago, que mostra justamente aulas práticas, né? E como tu falava ali, ó, agora tem aquele exercício do balão aí, o que significa isso ali? A gente sempre trabalha, como são crianças de 4 a 12 anos, 13 anos, a gente sempre trabalha de forma lúdica. Então aqueles balões é mais para eles criarem o quê? Agilidade, reflexo, coordenação motora, né? Então a gente trabalha essas questões deles ter que passar, enfrentar o medo. O que acontece? Ali para uma simples adulta, aquela dinâmica, eu estou passando um obstáculo ali, para o adulto é barbada, mas para uma criança está enfrentando desafios. Então tem crianças que travam nessas horas e falam, não, você consegue, você é melhor do que isso. Então sempre eu estou estimulando eles a parar o desafio. Por isso que muitas crianças começam o meu método, começam com timidez. Tá. E elas perdem a timidez por causa disso, porque elas têm que se impor nas aulas. Então eu chamo um coleguinha para puxar a aula, para puxar a turma, né? Então tem muitos relatos de mães que a gente conversa que perderam a timidez, têm mais autoconfiança. Porque as crianças, às vezes, elas não estão sendo estimuladas hoje em dia pelos pais ou pelos professores. Como é que eles fazem para não se misturar a questão da defesa, da questão dos exercícios ali, essa autoconfiança que é importante, que tu destaca, com a questão de, às vezes, estar brigando lá, usar essas habilidades que vão aprender na briga? Primeira coisa que eu sempre passo para elas é a questão da ética e da igualdade. Por isso da caveira no Krav Maga Caveira, para mostrar a igualdade. Isso eu falo para eles sempre. Então, sempre igualdade. Você é igual ou semelhante. Então, trate a outra pessoa, a outra criança, como você quer ser tratado. Então, a gente sempre simula. Você não tem que brigar, você tem que saber os meios de protocolos para evitar a briga. Mas, caso aconteça, você fez todos os protocolos aprendidos na escola, comunicação com os pais, professores, diretores, toda parte, aí eu falo, aí agora você vai se defender. Porque você não pode ser passivo. Então essa é a diferença da briga. Eu nunca inicio uma briga, eu até sou contra a briga. Eu falo para eles, vocês têm que se defender, não brigar. Mas, é como eu falei, chega numa hora que a criança ela já não tem suporte ao redor dela. E está numa situação adversa? Está numa situação adversa. Tipo, já falou para o professor, já falou para a professora, já falou para os pais. E ainda assim o caso não está sendo ainda questão de bullying. Eu falo, agora chegou a hora de se defender. E geralmente os relatos que eles têm quando eles se defendem, ou o agressor vira amigo deles, ou não implica mais. Porque a questão do bullying é essa, né? Quem faz bullying, ele quer confrontar, ele quer ter ele sente prazer por ver a angústia da outra criança passando aquela necessidade. Essa é a questão do bullying. E às vezes não é nem questão de se defender, né, Thiago? Só saber que aquela criança tá preparada, né? Isso aí, reconhecer. Já reconhecer, já sabe que tem que respeitar, isso aí, né? Tanto que tem várias crianças que eu faço a questão do bullying e eles perceberam que estavam passando bullying. Eles não sabiam o que era bullying. E eles tem uma aluna minha que teve até na faculdade sobre bullying, só que na minha aula, que ela falou, na aula do professor, que eu percebi que eu tô sofrendo bullying, porque ela estava tentando se enquadrar numa turminha que ela não fazia parte. E ela falou, mãe, agora eu acho, depois que o Thiago falou, a gente chama de Moré, né, que é professor em hebraico, agora eu percebi que eu tô sofrendo bullying. E tem uma coisa, né, Thiago, que eu observo, até com os vídeos que tu nos enviou, e, enfim, o que acontece o bullying? O bullying muitas vezes acontece porque tu não tem autoestima, né?
aquilo te ataca, aquilo te magoa, né? Isso quando tu constrói a autoestima, aquilo ali entra no ouvido. Isso aí, foi o que a gente fez na última aula. Qual que é o meu diferencial no Karma H? Como eu estudei neurociência, sou terapeuta, sou mentor, fiquei 4 anos estudando sobre a questão da PNL, programação neurolinguística, então eu uso isso no meu treino. Vocês vão ver que tem uma imagem ali do pai guiando a filha de olhos vendados. Isso é uma dinâmica que a criança vai ganhar confiança no seu pai. Isso, como eu tenho esse estudo a mais, que é neurociência, PNL, hipnoterapia, fui terapeuta um tempo, então eu consigo colocar isso nas aulas e fazer essa interação com os pais e com as famílias e com as crianças, saber lidar. Tem crianças que não dormem sem a luz apagada. Eu faço uma dinâmica na aula sem eles perceber que eles conseguem automaticamente começar a perder esse medo do escuro, entendeu? Medo de ficar sozinho. Tem muitas mães, agora semana passada a mãe relatou que a criança começou a dormir no quarto dela sem ter nada, só por questão dela tá acontecendo essas dinâmicas, a gente faz de uma lúdica na aula. Então a gente trabalha que nem agora, tá dando ali a cena do sequestro, a gente fez uma simulação de sequestro, e as minhas aulas, o diferencial é que eu treino realidade mesmo. Tu vai ver ali, são 3 homens, e a gente pega eles com força, e a gente fala, ó, tu vai morrer, tu não vai mais ver teu pai e tua mãe, se nós te pegar pra dentro do carro. Então as dinâmicas são muito realistas, tanto que quando a gente faz a graduação e os pais assistem, eles percebem como o filho deles é forte, eles não sabiam. Porque a tendência de nós, pais, eu tenho minha filha também que treina, tenho meus afilhados, e a gente tem a tendência de colocar numa bolha de proteção. E esse é o principal erro do pai e da mãe. Acharem que nossos filhos são vidros, e eles são toras, são muito fortes. Tanto até na graduação eu derrubava eles, trabalhando a questão emocional, para saber lidar com o emocional deles e não agredir. Então tu vai perceber que a gente faz realmente uma forma mais realidade mesmo, a gente segura forte, eu pego no braço deles, seguro realmente forte. Hoje, qual é a idade ideal para começar a iniciar no... Dos 4 aos 13 anos, aula Kids. Aí depois a gente começa a trabalhar na parte da turma adulta, né? Thiago estava verificando também meninos e meninas, né? Como é que é? É muito diferente trabalhar com menino ou é semelhante? É diferente porque a menina, ela tem um senso mais de doação, mais que não é tão agressivo como o do homem, que o homem, com 3, 4 anos, já aprendeu a brigar, a lutar. E a menina, ela foi incentivada a criar de boneca, ser mais dócil. Então, no Krav Maga, a gente tenta igualar. A gente tenta... Claro, a gente sempre cuida da integridade. Então, tem meninos que eu falo, hoje vocês vão pegar uma menina como dupla. Então, vocês vão cuidar da integridade física, porque, querendo ou não, geneticamente, fisiologicamente, a menina ela tem menos força que o menino. Isso é comprovado. Então, sempre a gente cuida dessa interação. E quando tem parte sobre assédios, sobre algumas dinâmicas que a gente sempre trabalha de forma lúdica e como se fosse brincadeira. Eu mostro vídeos da internet para eles, onde que pode ser tocado, quem que pode tocar em determinadas partes, o porquê que não pode ser tocado. Então, vamos dar uma olhadinha em umas fotos aí. Tem umas fotos aqui que quero mostrar para os nossos telespectadores, tá? Aqui, ó. Aí é a defesa de bastão. Bastão. A gente sempre simula a realidade, né? Ó, que nem eu falei. Aí é do sequestro. Né? Aí é o pai guiando a filha com obstáculos para ter confiança no pai. Que foi uma dinâmica do Dia dos Pais. Aí é a questão lúdica, equilíbrio, coordenação motora, né? Para a criança pegar essa parte. Aí eu estou demonstrando um pouco, eu faço sempre uma parte teórica com eles. Sim. Aí a parte de estrangulamento, caso o coleguinha segure pelo pescoço, né? A gente sempre faz essa defesa com eles. E no mais não é nem brigar, é se defender. E aí a gente faz protocolos de sobrevivência ali, né? Caso um coleguinha engasgou com uma bala, aí é parada cardíaca, manobra de Heimlich, eu faço simulações de incêndio, eu falo, tá pegando fogo, o que a gente tem que fazer? Quais são os protocolos que a gente tem que fazer? Quais são os números do bombeiro? Qual é o número da polícia? Quem que a gente deve comunicar? Se pegou incêndio, o que a gente deve ser feito? Abrir janelas, fechar janelas. Entendeu? Então, se um bebê está se engasgando, como que a gente faz? Eu levo bonecas e a gente faz simulação, manobra de Heimlich, batimento cardíaco, como a gente vê ali. Então, a gente ensina também esses protocolos, porque tem muitas crianças que não aprendem isso, né? Então, a gente sempre vai estimulando essa questão de ligar para a polícia, buscar ajuda. Se tiver que correr, corre. Se tu tá indo para casa comprar, a gente faz vários testes. A gente fez uma vez na Gari, onde a criança tinha que percorrer um percurso, ela não podia falar com estranho. E a gente fazia com que pessoas chamassem essas crianças para vir até elas. E a pessoa que cedia, a gente depois fazia um protocolo, ensinava que não pode falar com estranhos. Então a gente cria um protocolo de segurança. Faz o caminho, corre, não dá bola para ninguém e tenta buscar lugares onde entrar numa loja, se tu é perseguido.
não ficar em lugares escuros, né? Ou que não tem ninguém. Então, a gente sempre faz protocolos de segurança também. Esse é o diferencial do Krav Maga para as outras artes marciais, que a gente ensina protocolo de segurança, a gente ensina a criança a trabalhar com o emocional dela, a gente faz uma interação com os pais, e ainda a criança, o Krav Maga, ele aprende todas as artes marciais. Ela aprende chute, soco, chão, como se fosse boxe, muay thai, jiu-jitsu. O Krav Maga engloba todas as artes marciais, focada na briga de rua. Sabe, tá bom. simular. Onde é que fica a academia? Fica na Avenida Presidente Vargas, ali no prédio do NEJ. Entre a Aliança e a Graziotin. A antiga Volpar, bem em cima da antiga Volpar, aquele prédio branco ali. Tá bom. Qual é o horário de funcionamento? Turma Kids a gente tem às 18, terça-feira, 18h15, tá? Sábado às 11, e daí a turma adulta a gente tem terça, quinta e sábado. Que também atende adulto, né? Que também atende adulto, a gente faz protocolo mais realista, simulação de bastão, 10 contra 1, 5 contra 1, simulação de faca, revólver, chão, imobilização, aí já é um treinamento bem mais árduo, Krav Maga, né? Parte lúdica. Isso aí. Isso aí, Krav Maga. Isso aí, defesa pessoal infantil. Isso aí. Isso aí. Thiago, um abraço, obrigado, parabéns pelo trabalho, né? E a gente vai, qualquer hora, a gente vai dar um pulo lá para acompanhar uma aula lá e trazer para os nossos telespectadores aqui o que realmente é e os benefícios que isso traz para quem faz, tá bom? Isso aí. Muito obrigado pelo convite, Sal, agradeço, espero toda a comunidade, comunique nosso Instagram, Krav Maga Caveira Passo Fundo. Tá, a gente faz parte do Instagram, são mais de 40 academias que tem esse nome, eu sou representante em Passo Fundo, só eu consigo dar essa aula, ministrar Krav Maga em Caveira, em Passo Fundo, então fica o Instagram, visita o nosso Instagram, você vê que a gente trabalha bastante questão psicológica, emocional da criança, e tem várias turmas também, que a gente trabalha turma adulta, turma kids, então é sempre bom conhecer o nosso Instagram ali, Krav Maga Caveira Passo Fundo. Tá bom. Isso aí, conversei com o Thiago Gomes, uma alegria conversar com esse amigo daqui, e beleza, né, gente? Olha as crianças aí, a gente vê no olhar das crianças a autoestima e principalmente o gosto por estar ali, por se dedicar e cuidar do corpo, cuidar do espírito, cuidar da vida, né? Eu vou ao intervalo, eu volto já já. Nós estamos aqui na TV Passo Fundo, no programa Comunidade, com Saul Spinelli. Mais de 40 municípios assistindo através da TV Coprel. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Chegou um novo aplicativo da Coleurb, Voo de Ônibus Passo Fundo, e você pode ser um dos primeiros a baixar. Com ele você pode consultar os horários dos ônibus e acompanhar em tempo real a posição dos veículos. Essa nova versão do aplicativo traz ainda o planejador de rotas. Além disso, o aplicativo possui a função de notificação para embarque e desembarque. Chega uma hora em que cansamos de assistir e queremos sentir na pele as descobertas. Ninguém quer desperdiçar o tempo da graduação vivendo um ensino irreal. Na UPF, nós encontramos conhecimento dinâmico, projetos inovadores e professores que são referências mundo afora. Cada momento exige uma estratégia, e o vestibular é hora de acertar. A escolha é óbvia, não faça um curso qualquer, faça UPF. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados
os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Nas farmácias São João, você encontra tudo para o seu bem-estar. Tem medicamentos com preços especiais, além das melhores marcas de perfumaria e dermocosméticos. Com mais de 1.000 lojas espalhadas pelo sul do Brasil, na São João, você e sua família sempre compram bem. Rede de Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. O sucesso de uma empresa pode ser medido por números, mas a real importância de uma instituição são as pessoas. Nesses 20 anos, muitas pessoas foram impactadas. Este impacto positivo não se mede, se sente. A B8 transforma o mundo, motivando outras empresas a seguir esse exemplo. O melhor da nossa companhia é a nossa essência. B8, 20 anos. Reinventar o futuro agora. Para realizar suas consultas médicas e exames de saúde, adquira o cartão Usamed Card. Com ele, você terá acesso aos melhores médicos e especialistas em Passo Fundo e região, por valores a partir de R$ 189,00 por ano, sem carência e sem mensalidade. Receba a nossa equipe ou ligue para 54-3632-9060 e faça já o seu Usamed Card, com toda a segurança e facilidade de uma empresa séria e comprometida com a sua saúde. Usamed Card. Saúde para quem usa. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Estamos de volta com o programa Comunidade, aqui na TV Passo Fundo, este amigo de vocês, jornalista Saul Spinelli. Nós vamos agora ao quadro Educação Financeira com Luciane de Moraes. É contigo, Lu. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, sou Luciane de Moraes, contadora, educadora e coach financeira. Estou toda semana na TV Passo Fundo, no canal 26, no programa Comunidade, do jornalista Saul Spinelli, falando sobre educação financeira. Você ouviu falar da tendência do morango do amor, onde todo mundo está comprando e postando? Isso se chama efeito manada, onde o grupo de pessoas ou de animais tem um comportamento influenciado por um líder ou por um grupo. E muitas vezes vocês podem estar com esse comportamento na sua vida financeira, onde todo mundo está fazendo e eu também quero fazer, mas sem um planejamento, sem saber se essa compra, se essa despesa vai influenciar ou não na sua vida financeira. Então, muito cuidado, porque às vezes em pequenos gastos pode acontecer o efeito manada e a armadilha financeira. Gostou dessa dica? Continue nos seguindo. Tá bom. E voltamos agora com Felipe Manfroy, vereador de Passo Fundo, ex-presidente da Associação de Moradores da Bertê, ex-coordenador das associações de moradores junto ao gabinete do prefeito de Passo Fundo e que hoje é vereador, né? E é presidente, inclusive, de uma frente parlamentar do meio ambiente. Nós vamos conversar com ele sobre as atividades no Parlamento Municipal. Vereador, olá. Vereador, olá. Olá, Saul. Olá, telespectadores aqui da TV Passo Fundo. Sempre um prazer, uma honra poder estar aqui ocupando esse espaço e falar um pouquinho do nosso mandato. Vereador, o senhor esteve em Porto Alegre, cumprindo algumas agendas. Quais são as agendas, os assuntos que o senhor tratou lá para despachar alguns assuntos de interesse de Passo Fundo? Certo, eu estive na última semana, né, em Porto Alegre, em algumas agendas junto ao governo do estado, né, embora o nosso trabalho seja aqui muito presente em Passo Fundo, algumas ações a gente precisa também da parceria, da busca junto às secretarias do estado. Então estivemos lá
junto ao DAER, né, inclusive nessa foto que está passando, levando umas demandas ali do loteamento Morada do Sol, que o senhor conhece bem, na região do bairro Integração. O movimento aumentou bastante ali, depois do trevo do bairro Integração também, e a comunidade solicita ali redutores de velocidade, antes e depois do trevo do loteamento Morada do Sol, que é um trevo que não tem ainda muita estrutura, né? E também ali do bairro Magem de César, a entrada também do loteamento é junto à RS 324, então são 2 acessos a bairros importantes da cidade, que são junto a rodovias que pertencem ao DAER, né? Então levamos ofícios lá para abrir um processo para solicitar essas melhorias. Também tivemos a Secretaria de Esportes do Estado, para entender como funciona o edital do Pro Esporte. A gente está querendo auxiliar a Associação dos Moradores da Berthier, que é o bairro onde eu moro, a inscrever o projeto lá do ginásio, né, da sede da associação. Sim. Temos um ginásio lá pela metade, né, o senhor também conhece bem lá, veio um valor do orçamento cidadão há muitos anos atrás e não foi possível concluir aquela obra. Então a gente está tentando pleitear junto ao governo do estado, né, que a associação possa se inscrever nesse edital para captar o recurso para finalizar aquela obra. A associação mesmo está montando um projeto para ser canchas de areia, de vôlei, de futevôlei, de tênis de areia também, enfim. Então a gente está finalizando o projeto com a associação para apresentar para o estado. E também tivemos junto à Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Profissional para saber um pouco mais do programa Qualificar RS, né, do governo do estado, que o Passo Fundo está credenciado e vai oferecer cursos gratuitamente para a nossa população através dessa parceria com o governo do estado. As agendas muito positivas, junto com o assessor especial do governador, Matheus Vesp, que nos auxiliou bastante, né, nesse momento, e participamos também lá em Porto Alegre de um fórum de gestão pública e na área do meio ambiente, que é a frente parlamentar que eu estou presidindo na Câmara de Vereadores. Em Brasília, como é que foi a sua agenda lá? Brasília também, tivemos junto com o vereador João Pedro e o vereador Gilmar em visita ao Ministério da Saúde. Na oportunidade a gente trouxe para Passo Fundo a notícia, né, que Passo Fundo seria contemplado aí com as novas ambulâncias, né, que a prefeitura já tinha solicitado, o prefeito Pedro e muitos vereadores também estavam imbuídos nessa tarefa, mas a gente conseguiu ir a Brasília e trazer essa notícia para Passo Fundo das novas ambulâncias que já foram entregues para o SAMU e também dos novos médicos, né, que estão atendendo em Passo Fundo pelo programa Mais Médicos. Mas foi uma agenda vasta em Brasília também, Ministério das Cidades, também tivemos junto à Secretaria da Pessoa Idosa, né, junto com o vereador João Pedro, sempre tentando recursos, né, editais, enfim, que o município pode se credenciar. Mas fica também evidente em Brasília a necessidade de termos mais força política na nossa região, né, deputados que possam mandar recursos, que o grosso do recurso público está na mão dos deputados, né, através das suas emendas, né. Então ficou uma oportunidade boa também de conhecer a política em Brasília, né? O primeiro mandato também é importante para a gente ganhando essa experiência. Frente parlamentar, sei que o senhor está discutindo bastante a questão do meio ambiente e com vários atores, Ministério Público, conselhos municipais, a própria prefeitura e colegas parlamentares. Como é que está o andamento da frente? A frente parlamentar, então, ela tem um tempo de duração de 6 meses. Nós estamos agora na próxima terça, é a última reunião desse primeiro período de 6 meses, né? Vamos fazer a finalização e a apresentação do relatório das atividades, porém nós já solicitamos à mesa diretora da Câmara que prorrogue por mais 6 meses, né? Então a gente acredita que esse pedido deve ser assinado pelo presidente nos próximos dias, para a gente dar continuidade aos trabalhos. A gente já trabalhou diversas pautas aqui de interesse de Passo Fundo, né? Principalmente a questão da revisão do Plano Municipal de Resíduos, a questão também da arborização da cidade, né? Os projetos de lei, inclusive de sua autoria, né? No passado, do inventário arbóreo, do IPTU verde, a gente discutiu na frente parlamentar, a gente tem cobrado também o executivo que realmente efetive essas políticas públicas. O executivo agora mandou um novo projeto chamado Passo Fundo Mais Verde, que a gente está analisando na comissão, né, para também poder entender um pouco melhor qual que é a ideia do executivo com esse projeto, que é um projeto que vai arborizar de forma organizada a cidade, pelo menos é o que eles estão nos explicando, mas surgiram algumas dúvidas entre os parlamentares da frente. Nós estamos chamando o secretário Jorge para a próxima reunião estar presente e nos explicar. E nós estamos entregando, na verdade, concluindo um projeto de lei de autoria minha e da vereadora Marina Bernardes, que é a secretária da Frente Parlamentar, que é um projeto chamado Ecocondomínios, que é um projeto que ele vai incentivar os condomínios a fazerem a separação correta dos resíduos, né, secos e orgânicos. E a gente está tentando também trazer junto ao debate, na próxima reunião, as cooperativas dos recicladores e os administradores dos condomínios, para explicar para eles um pouco melhor, porque na verdade o projeto ele vai dar um incentivo, vai dar digamos assim, um reconhecimento, um selo para os condomínios que aderirem, né? A adesão vai ser de forma voluntária, mas que os condomínios possam ter lá a separação do tipo de lixo e uma placa indicando o que deve ser colocado em cada lixo, para as pessoas também
muitas pessoas têm dúvida, acabam não sabendo bem como usar essa separação. Isso a gente acredita que vai ajudar o trabalho dos recicladores, que também tiram a sua renda dessa coleta, né, dos resíduos recicláveis. Foi lançado lá na Berti um programa da prefeitura que é Passo Fundo Eu Amo e Eu Cuido, né? Como é que é a avaliação sua lá do programa? E o senhor lançou no dia o Fala Bairro, né? Isso. O programa Eu Amo Passo Fundo Eu Cuido é um programa do Executivo, né? Um programa lançado aí pelo prefeito Pedro Almeida, que ele está, na verdade, substituindo temporariamente o bairro a bairro. Um pouquinho diferente, porque o Eu Amo Passo Fundo Eu Cuido, ele, além de levar as melhorias para as comunidades, para os bairros, né? A questão do asfalto, sinalização, iluminação, ele também provoca que as pessoas façam a sua parte, né? Cuidem do seu pátio, limpem as suas casas, limpem seu terreno, coloquem o lixo no lugar certo, separem o lixo. E esse evento, então, que a gente teve na Berti foi a entrega, né, dessas melhorias, o programa Eu Amo, Eu Cuido. Então foi um evento muito, muito bacana, assim, foi a primeira vez que o Berti recebeu um evento da prefeitura, várias apresentações artísticas da comunidade, né, o grupo do DAT pôde se apresentar, grupos dos CTGs que nos apoiam bastante aí também se apresentaram, CTG Moacir da Mata Fortes, Machada, Pipoca, tudo promovido e organizado pela Associação do Bairro, né, em parceria com a Prefeitura, e foi uma indicação do nosso gabinete, né, a gente solicitou ao prefeito que fizesse uma edição na Berti e fomos contemplados sendo o primeiro bairro a receber, né, o Eu Amo, Eu Cuido. Então foi muito importante, a Berti está com seus pedidos praticamente todos atendidos ou, né, parcialmente atendidos. Encaminhados, então foi bem importante para nós. E o Fala Bairro é um projeto de mandato, né, do nosso gabinete também, que ele se assemelha assim, a um gabinete itinerante, né? Nós vamos estar em parceria com as associações de bairro, né? Nós vamos primeiro fazer um levantamento das necessidades de cada presidente da associação, né? Quais têm mais pedidos, enfim, encaminhamentos para o executivo, e a gente pensa em ir até o bairro em parceria com o presidente e ouvir a comunidade, né? O que são as prioridades, os pedidos daquela comunidade, para depois estar encaminhando para as secretarias responsáveis. Então, um projeto que vai ouvir a comunidade no próprio bairro. A gente sabe que às vezes as pessoas não têm tempo de vir até a prefeitura, até a Câmara, então a gente está indo ao encontro da população. Tá bom. Muito obrigado, vereador. Parabéns pelo trabalho. Tá bom? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, Saul, mais uma vez, e nosso mandato está à disposição, nossas redes sociais também para acompanhar o nosso trabalho, @manfroyfelipe no Instagram, e o WhatsApp do nosso gabinete, 98125-5555. Ficamos à disposição da comunidade. Muito obrigado. Tá bom. Pessoal, nós estamos nos despedindo, voltamos semana que vem. Muito obrigado, Programa Comunidade, com este amigo de vocês, jornalista Saul Spinelli, com transmissão pela TV Coprel, mais de 40 municípios da região, também pelo Instagram, redes sociais, aplicativo do celular e canais 26 e 526 da NET. Eu vou e volto semana que vem. Muito obrigado. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no Programa Comunidade. O sucesso de uma empresa pode ser medido por números, mas a real importância de uma instituição são as pessoas. Nesses 20 anos, muitas pessoas foram impactadas. Este impacto positivo não se mede, se sente. A B8 transforma o mundo, motivando outras empresas a seguir esse exemplo. O melhor da nossa companhia é a nossa essência. B8, 20 anos. Reinventar o futuro agora. Nas farmácias São João, você encontra tudo para o seu bem-estar. Tem medicamentos com preços especiais, além das melhores marcas de perfumaria e dermocosméticos. Com mais de 1000 lojas espalhadas pelo sul do Brasil,
Na São João, você e sua família sempre compram bem. Rede de Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Chegou um novo aplicativo da Coleurb, Voo de Ônibus Passo Fundo, e você pode ser um dos primeiros a baixar. Com ele você pode consultar os horários dos ônibus e acompanhar em tempo real a posição dos veículos. Essa nova versão do aplicativo traz ainda o planejador de rotas. Além disso, o aplicativo possui a função de notificação para embarque e desembarque. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Chega uma hora em que cansamos de assistir e queremos sentir na pele as descobertas. Ninguém quer desperdiçar o tempo da graduação vivendo um ensino irreal. Na UPF, nós encontramos conhecimento dinâmico, projetos inovadores e professores que são referências mundo afora. Cada momento exige uma estratégia, e o vestibular é hora de acertar. A escolha é óbvia, não faça um curso qualquer, faça UPF. Para realizar suas consultas médicas e exames de saúde, adquira o cartão USAMED Card. Com ele, você terá acesso aos melhores médicos e especialistas em Passo Fundo e região, por valores a partir de R$ 189,00 por ano, sem carência e sem mensalidade. Receba nossa equipe ou ligue para 54-3632-9060 e faça já o seu USAMED Card, com toda a segurança e facilidade de uma empresa séria e comprometida com a sua saúde. USAMED Card. Saúde para quem usa.